Veni Creator Spiritus, mentes tuorum vis. Alô, tudo bom, galera? Estamos aqui iniciando a primeira aula do nosso curso básico de astrologia, na formação dos terapeutas de quinta dimensão, perfeito? Então vamos lá, curso básico de astrologia. Vou iniciar com essa obra aqui, tá? Esse livrinho aqui, vou iniciar o nosso curso, depois vamos ter outros comparativos, mas vou iniciar esse aqui, porque esse aqui foi o meu início e também bem detalhadinho, mais fácil da gente compreender e iniciar aí o nosso estudo. Então vamos lá, parte 1, lição número 1, introdução, o que é astrologia. Vamos lá ver o conceito que estão colocando aqui. Sempre lembrando a vocês que o nosso curso, a nossa preparação é para terapeuta de quinta dimensão, tá? Então vamos sempre utilizar a terceira e a quarta e mostrando as diferenças e transformando em quinta nossas ideias, perfeito? Vamos lá. O que é astrologia? A astrologia é a ciência que investiga a ação dos corpos celestes sobre os objetos animados e inanimados e a reação destes a essa influência. A astrologia figura entre os primeiros registros do aprendizado humano. É a mãe da astronomia. Durante muitos anos, ambas foram uma só ciência. Agora, a astronomia é a ciência de distâncias, magnitudes, massas, movimentos, velocidades, localizações e assim por diante, com base em observações feitas com instrumentos como o telescópio. A astronomia pode, assim, ser denominada uma ciência objetiva, enquanto a astrologia deve ser denominada uma ciência subjetiva. Portanto, o levantamento do horóscopo é, na verdade, um processo astronômico. A avaliação ou descrição do horóscopo é um processo astrológico. Um pequeno detalhe para configurar aí para vocês nesse início de estudo. Astronomia e astrologia era uma coisa só, tá? Então lá, quando a gente tem que isso é muito debatido e as pessoas não aceitam muito, mas é uma verdade, tá? Pode não ser uma verdade de fé, mas é uma verdade, vamos dizer assim, histórica. Os três reis magos, eles eram astrônomos e astrólogos, tá? O que em determinados manuscritos originais vai dizer, não essas bíblias deturpadas, vai dizer que eles, através de uma previsão astrológica, ou seja, de planetas, eles vão, então, procurar o local do nascimento do Salvador, tá? Então, isso é uma prova que a astrologia e a astronomia eram uma coisa só, tá bom? A única coisa que, assim, nós estamos já iniciando, já vou mostrando para vocês, é que, apesar de ser subjetivo, né, a ideia da astrologia, nós temos que entender que nós temos muito mais influências no nosso planeta, na nossa persona, de astros que ainda não foram descobertos, outros que estão sendo descobertos hoje, agora nesse momento, né, nessa data que vocês estão vendo aí, desse curso que nós estamos dando, e muitas coisas virão e transformarão ainda mais a astrologia. Então, ela não vem ser uma ciência exata, ela não vem ser uma ciência que venha, vamos dizer assim, dar uma certeza de tudo que se mostra, que se planeja. Ela tem falhas, sim. E isso é o que dificulta o que transmite e o que recebe entender a astrologia. Mas vamos manter na terceira dimensão, onde nós estamos iniciando. A astrologia também lida com os ângulos entre os planetas e a observação de seus efeitos sobre a humanidade. Os signos são uma forma de dividir os céus. As casas também, embora sejam baseadas no local de nascimento. O signo pode ser considerado campo de ação. A casa é o lugar onde ocorre a ação e o planeta é o poder ou força motivadora.
Essas são as divisões para ter uma certa compreensão, né, certo, desse efeito sobre nós aqui. A astrologia nos ensina que existe harmonia e simetria no universo e que todos são parte de um todo. Perfeito. Assim você deve tentar entender a astrologia como uma filosofia que ajuda a explicar a vida e não como uma arte ou ciência preditiva. Isso é muito importante. O propósito da astrologia não é culpar os planetas pelo que nos acontece, mas, ao contrário, aprender o nosso respeito através da indicação planetária. Quando nos vemos claramente, podemos descobrir novas qualidades em nós e, assim, nossas vidas podem tornar-se mais plenas, mais produtivas e mais cheias de propósitos. Originalmente, a astrologia era dividida em 4 partes: natural ou física, a ação dos planetas sobre as marés, o clima e a atmosfera e as estações. Isso perfeitíssimo, não muda. Mundana ou judicial, a astrologia nas nações, de sua economia e de seus ciclos políticos, ou seja, tem influências. Isso aí é debatível. Natal ou genética, astrologia dos indivíduos e o estudo de seus mapas de nascimento. Também decorre aí várias teorias, várias diferenças entre vamos dizer assim, os conteúdos de diversos segmentos. E horária, o estudo de uma determinada questão que ocorre num determinado lugar e num determinado momento, certo? Aqui nós vamos iniciar na astrologia natal, ou seja, iniciática. Há 2 tipos de astrologia praticados no nosso Ocidente. Uma é chamada astrologia tropical, a outra sideral. A astrologia tropical dá a posição de um planeta por signo. A astrologia sideral dá a posição por constelação. Para entender a diferença entre as duas, é preciso entender a diferença entre signos e constelações. Ambos têm os mesmos nomes, o que pode causar uma considerável confusão para os principiantes. Há aproximadamente 4.000 anos, quando, no equinócio vernal, o primeiro dia da primavera, o Sol estava na constelação de Áries. Não havia diferença. Os signos e as constelações coincidiam. Agora, por causa da precessão, a lenta rotação da Terra sobre seu eixo, o Sol entra em equinócio vernal no signo de Áries, porém, a constelação de Peixes. Isso também já nessa época. Agora, nesse exato momento, também já há grandes mudanças que os astrólogos ainda não, alguns sim, mas não no modo geral, estão validando, tá? A astronomia já está avisando isso aí há muito tempo. Os signos são divisões do espaço de um círculo chamado eclíptica. A eclíptica é o caminho no céu, pelo qual aparentemente os planetas seguem. Existem 360 graus no círculo e existem 12 signos, cada um ocupando um segmento de exatamente 30 graus. Aqui no caso, 30 vezes 12, 360. Áries é o nome dado ao primeiro setor de 30 graus de espaço, começando no equinócio vernal. Assim, os signos são calculados a partir do que os astrólogos chamam ingresso em Áries, ou o ponto onde o Sol chega a 0 graus de Áries. Esse ponto está agora localizado na constelação de Peixes. Mencionamos isto neste momento, logo no começo, porque você vai encontrar pessoas familiarizadas com a astronomia ou com a astrologia sideral, que podem tentar solapar a sua confiança, insistindo que se você pensa que o seu Sol, por exemplo, está em Áries, na realidade você nasceu com o Sol na constelação de Peixes. Os dois estão certos. Portanto, não há necessidade de discutir. A astrologia sideral e a astrologia tropical se baseiam em princípios diferentes, e as duas são válidas. Nesse caso aqui, nós vamos iniciar na tropical, tá?
Tem que entender, gente, esse início, né? Por quê? Hoje, né, eu sou do tempo que a gente, para fazer mapa astral, ficava 3 meses riscando, fazendo, né, no quadro, desenho, estudando, calculando. Hoje você aperta um botão e dá os cálculos todos. Você tem que entender que a transformação do planeta, a transformação do sistema solar, a transformação do nosso universo, a transformação das outras galáxias, das constelações, estão mudando. O universo está em expansão. Então nós temos que entender que há diferenças, há grandes mudanças que ainda não estão sendo aceitas ou colocadas em práticas. Tá? Tem muito seguidor de quinta dimensão aí, né, que se diz quinta dimensão, que estão fazendo uma mistureba, aquele negócio todo, estão comentando, mas ainda não se aprofundando. Tá? Porque para se aprofundar, existem 2 tipos de estudo. Você tem que explorar tudo da terceira a quarta dimensão e tem que ter acesso à quinta dimensão. Esse acesso são poucos que têm, tá? Pouquíssimos que têm. Não estou falando em espiritualidade, né? Pessoas que têm os avisos, têm os comunicados, isso é apenas 1% desse acesso. Vamos lá. O que é o horóscopo? Vamos lá. A palavra horóscopo significa mostrador de horas. É um mapa ou diagrama dos céus levantando com a finalidade de determinar os potenciais e as características de uma pessoa nascida numa época e lugar específicos sobre o planeta Terra. Esse diagrama também é chamado mapa natal, mapa radical ou natividade. Para elaborar um horóscopo preciso, é essencial dispor da hora exata de nascimento e da latitude e longitude exatas do lugar de nascimento. É recomendável lembrar, desde o início, não levantar um horóscopo a não ser que os dados possam ser verificados em registros oficiais. O testemunho de uma mãe dizendo que seu filho nasceu numa certa hora talvez seja incorreto. Pode levar horas de tempo e esforço, certo? Perdidos e até tomar duvidosa a validade da astrologia. Os horóscopos e a pessoa parecem não combinar. Levantar um mapa de nascimento é relativamente fácil para qualquer pessoa que saiba somar, subtrair e multiplicar. Entretanto, a leitura ou delineamento do mapa requer discernimento e capacidade de deduzir o que tem probabilidade de acontecer sob determinadas condições astrológicas. A complexidade da astrologia demanda considerável aprendizado, tempo, prática e, sobretudo, a reflexão e aplicação sérias. Aqui nós vamos ensinar o significado dos signos, dos planetas, das casas e dos aspectos. Depois de adquirir algum conhecimento desses elementos básicos da astrologia e aprender a ler um horóscopo natal, você estará pronto para montar um horóscopo. Lembre-se de que está, na realidade, aprendendo um novo tipo de linguagem simbólica, que você só vai falar fluentemente através da prática continuada. A astrologia que aprender vai capacitá-lo a ver com mais discernimento os fatos que ocorrem na sua vida e na vida dos outros. É isto porque você será capaz de enxergar e compreender as forças e funcionamento de aprender a ver como essas forças correspondem ao que está acontecendo. Entretanto, lembre-se de que seu livre-arbítrio e sua atitude vão determinar até que o ponto você faz uso dos talentos e potenciais com os quais nasceu, a sua escolha. Eu vou colocar no final do vídeo, tá? Esse mapinha aqui, através de uma foto, tá bom? Aqui só para vocês tomarem conhecimento, tá? Para depois vocês poderem dar uma olhada. Os planetas e os signos, seus símbolos, tá? Para poder vocês já estarem
se relacionando com esse tipo de simbologia. Tá? Aqui está como figura 1, o alfabeto astrológico, aqui temos glifos astrológicos básicos. É importante familiarizar-se com esses símbolos e memorizá-los. Perfeito? Bom, gente, nós terminamos a aula. Eu só vou dar um pequeno parecer que o estudo não é tão fácil como se passam, como se falam, como se estão colocando aí vamos dizer, na praça, como se fazem, né? Porque existe muito mais coisas que envolvem a astrologia. Mas, como é básica, nós estamos iniciando no básico. Aqueles que vão se formar comigo vão ter o intermediário, vão ter o mais difícil, né? E também vão ter os diferenciados, aqueles que ainda não estão na mão de quase ninguém. Perfeito? Mas estamos iniciando o nosso curso e até a próxima aula.